Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Money Minds, quadro onde conversamos com as mentes por trás das grandes empresas e gestoras do mercado. Hoje, falamos com o diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco, Fábio Cefaly. Obrigado por participar conosco, Fábio. Pascoal, eu que agradeço. Obrigado o convite novamente. É sempre um prazer conversar aqui com você e compartilhar os resultados da M. Dias e outras informações da empresa também aqui com todo o público que te acompanha. Legal, e eu já quero começar te perguntando, né? Vocês destacaram que o lucro líquido da companhia cresceu 22 vezes no quarto trimestre de 23 para 324 milhões de reais. Vocês esperavam esse forte desempenho? O que explica esse forte aumento? A empresa se preparou para isso. O resultado de 2023 foi o melhor resultado da história da empresa. A gente, no ano, teve um faturamento líquido de quase 11 bilhões de reais, no trimestre 2,8, e aí teve crescimento ano contra ano, e no trimestre contra o ano anterior e contra o trimestre anterior também. EBITDA recorde, tanto no ano quanto no TRI, 1,4 bi no ano, 442 milhões no trimestre. O lucro também foi o maior da história no ano e no TRI. O do TRI, como você colocou, cresceu 22 vezes versus o ano passado, cresceu mais de 30% versus o terceiro trimestre e 85% versus o ano anterior. E acho que, assim, o último destaque aqui dessa introdução foi a geração de caixa, mais de 2 bilhões de reais de geração de caixa, fruto do aumento do EBITDA, né, do 1,4 bi de EBITDA, e também da gestão de capital de giro, que permitiu uma liberação de recursos próxima dos 500 milhões de reais, né? Então, respondendo à sua pergunta, o que permitiu esse resultado? Tem o fator conjuntural, né, que foi a queda das commodities. As commodities subiram muito desde 2020, inicialmente em função da pandemia e depois como resultado da guerra Rússia-Ucrânia. Esses dois países são grandes exportadores de trigo, então, a partir do início da guerra, o trigo subiu muito, né? Então, 2020, 2021 e 2022 foram anos que as commodities realmente impactaram negativamente os nossos resultados, e a gente viu ao longo de 2023 as commodities voltando, o trigo, o óleo de palma e o câmbio estável, né? Então, isso contribuiu também para essa melhora dos resultados, principalmente no EBITDA e no lucro. Mas não foi só isso. Nesse mesmo período desafiador, que foi o 2020 a 2022, a empresa não ficou parada, não ficou assistindo, fez uma série de mudanças, acho que assim, até mais do que mudanças, são transformações, né? E transformações que deixam a empresa melhor. Só para citar alguns exemplos aqui, a gente tem investido mais em marketing para vender mais e melhor, e essa tem sido uma alavanca importante para a recuperação dos volumes, inclusive com itens de maior valor agregado, que tem preço médio mais alto e margem mais alta. As aquisições começaram a ganhar atração, né? Então, a Jasmine, por exemplo, as marcas de snacks que a gente adquiriu recentemente também, a gente começou a ver uma retomada do crescimento dessas marcas. As inovações, no ano passado foram quase 300 milhões de reais de faturamento, pelos novos produtos na linha de biscoitos, né? Destaque aqui para a marca Piraquê, produtos com chocolate, biscoitos recheados de chocolate, que tem um valor agregado mais alto e contribui positivamente para a recuperação das margens. Nós estamos entregando com um nível maior de assertividade os produtos para os nossos clientes, então todos os indicadores de nível de serviço têm apresentado uma evolução relevante desde 2021. Indústria 4.0, que coloca mais tecnologia nas mais de 15 fábricas que M. Dias tem. Execução no ponto de venda também está melhor. Então, hoje, os nossos promotores de vendas, eles têm métricas mais claras e métricas que estão atreladas à remuneração variável. Vou pular aqui a questão de dividendos, que eu acho que é um ponto que você vai querer tocar mais para frente. Nós juntamos as fábricas de snacks e saudáveis
na Grande Curitiba, que basicamente são as fábricas da Jasmine e da Latinex. E hoje a gente está com um modelo de negociação com os clientes, que a gente dá o nome de JBP, que é o Joint Business Plan, que já é utilizado no mercado e permite uma negociação mais colaborativa com os nossos clientes. Então, aqui são só alguns exemplos, eu estou até passando aqui pelo material que a gente usou no call de resultados, né? Assim, a empresa tem aí uma série de transformações que estão em curso, mas acho que aqui são exemplos que acabam tocando em várias áreas, em vários processos, e ajudam a entender essa melhora dos volumes, da receita e das margens ao longo de 2023. Então, assim, queda da commodity ajudou, mas não foi só a queda da commodity. Legal, e eu queria perguntar sobre os investimentos, né? Você citou, cresceram mais de 30% em 2023. Quais foram as prioridades da M Dias na hora de destinar os recursos? Esse crescimento que você está colocando é o crescimento do investimento em CAPEX, né? Isso envolveu basicamente três coisas, né? O que a gente chama de CAPEX de manutenção, né? Que é garantir que os ativos existentes continuem operando conforme a expectativa. Alguns investimentos também em novas linhas de produção, né? Isso conversa com a nossa agenda de inovação, aí obviamente eu não posso entrar muito em detalhes, e a implantação do SAP, que ocorreu no início de 2024, nos 10 primeiros dias de janeiro, né? Só que é um processo, é um projeto que teve início ali em meados de 2022, foram quase 18 meses, que é um projeto que envolveu uma série de áreas da empresa, consultoria, obviamente o time de TI, e aí foi uma virada importante do ERP anterior para o SAP, né? Então, assim, a gente está com hoje uma infraestrutura de sistemas muito mais robusta e que vai nos ajudar na nossa agenda de crescimento. Então, você citou dos dividendos, eu vou pular para essa parte, então. Queria que você falasse um pouco sobre essa divulgação do calendário de JCP em 2024, que vocês fizeram junto do anúncio do quarto TRI, né? A empresa vai pagar mais dividendos que vocês estavam habituados, ou 2024 vai ser um ano que vocês vão voltar esses recursos mais para investimentos? Sim, sim, a resposta é sim. No final de 23, nós anunciamos uma mudança na política de dividendos. O payout, que é o percentual do lucro distribuível, passou de 60% para 80%, né? E o dividendo trimestral passou de 5 centavos por ação para 6 centavos por ação. Então, esse trimestral teve um crescimento de 20%, né? Isso, assim, quando a gente olha do 23 para o 24, né? Mas lá em 2019, o nosso payout era de 40%. Então, nós fomos de 40 para 60, no momento que aumentamos para 60, criamos essa dinâmica de pagamentos trimestrais também, né? E agora, recentemente, nós aumentamos de 60 para 80, então a resposta é sim, né? À medida que o lucro cresce, o percentual é maior, então a gente tende a pagar... Eu estou chamando aqui de dividendos, mas normalmente a gente faz via JCP, né? A gente tende a ter um valor maior pago aos acionistas. E eu queria seguir nessa questão do balanço, né? O BBA destacou que a posição sólida do balanço da empresa abre espaço para fusões e aquisições. Eu não vou perguntar exatamente se vai acontecer ou não, mas vocês seguem olhando e procurando boas oportunidades? Sim, faz parte da nossa estratégia. A nossa estratégia considera 3 avenidas de crescimento. A primeira é a gente crescer no que a gente chama de core business, que basicamente é biscoitos, massas e farinha de trigo. A M Dias tem uma posição de market share relevante no Brasil como um todo, e mais relevante ainda no Nordeste. Então, tem uma oportunidade grande de acelerar o crescimento no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que a gente até chama essas 3 regiões de área de ataque, né? Então, a gente tem feito muitos investimentos, né, na via orgânica para acelerar o crescimento em termos de marketing, infraestrutura, moinho de trigo em Bento Gonçalves, agora a implantação do SAP, Piraquê. Então, assim, tem todo
um conjunto de iniciativas em curso para acelerar o crescimento nessa área de ataque. O inorgânico, que são as aquisições, assim, isso faz parte da nossa estratégia já há muito tempo, então é sempre algo que está assim, disponível, assim, que é possível que aconteça, né? Então, obviamente, como você colocou, não dá para entrar em detalhes, mas é algo que a gente considera, né? E tem outras duas avenidas de crescimento, que é a entrada em outras categorias e a internacionalização. Nas outras categorias, nós adquirimos nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, duas empresas, a Latinex, que é basicamente snacks, indulgência, snacks saudáveis, e em 2022 a Jasmine, que é uma marca importante em biscoitos no mundo da saudabilidade, pães sem glúten e granolas, né? Então o plano agora é a gente escalar essas duas empresas, né, e ganhar volume e colocar esses itens em todo o Brasil. Obviamente que isso tem as suas dificuldades, né? É um processo que exige um esforço enorme, né? Exemplo disso foi na metade do ano passado, nós combinamos as duas fábricas, da Latinex e da Jasmine, ali na Grande Curitiba, mas a gente entende que hoje a gente tem uma plataforma adequada para fazer com que essas empresas cresçam, né? E o terceiro pilar é a internacionalização, que ocorre basicamente via as exportações para cerca de 40 países, e uma empresa que nós adquirimos no Uruguai também em 2022, que é a Las Acacias, que é uma das líderes de mercado em massas no Uruguai. Então, assim, como você colocou aí na sua fala, assim, encerramos sim o ano de 2023 com uma posição robusta de balanço, com mais caixa do que dívida, né, que é uma posição de caixa líquido de 0,1, né? O que a gente tem de dívida está quase tudo no longo prazo, então é um balanço que sim nos habilita a gente continuar fazendo os investimentos tanto na via orgânica como na inorgânica. Travou no momento que você falou, então a Latinex é mais voltada para... A Latinex, ela tem algumas marcas. Tem a marca Smart, que é a marca de sais e temperos, a marca Fronteira, que é uma marca de indulgência, basicamente de tortilhas e alguns outros snacks. Tem a marca Fit Food, que é uma marca de snacks saudáveis. Certo. E a Jasmine, com essa linha de produtos mais saudáveis, ela tem ganho cada vez mais espaço também no Está ganhando portfólio mais da Liquida? espaço, está ganhando mais espaço. A Jasmine, ela tem um portfólio também complementar, que atua basicamente em pães sem glúten, biscoitos na linha da saudabilidade e granolas. Certo. E também houve um avanço no market share, né, de biscoitos e massas na empresa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Acho que é quase um terço, né, 34%. O nosso market share é próximo dos 32% em biscoitos, em massas está próximo dos 30%, aqui arredondando os números. Houve sim uma expansão do market share do terceiro para o quarto trimestre, né? Essa expansão ela foi resultado aí de um conjunto de alavancas, né? A gente viu que o varejo recompôs os seus inventários. Foi um tema até que a gente conversou aqui após a divulgação do terceiro trimestre, que a gente viu que o varejo tinha realmente ele puxado o freio de mão, mas voltou a recompor os estoques, os inventários no quarto trimestre. Fizemos alguns descontos pontuais, né, visando também a retomada do market share. Reintroduzimos no cash and carry algumas marcas exclusivas para alguns clientes de cash and carry. Então, assim, a M Dias ela atua em todas as faixas de preço, né? Preço baixo, preço intermediário, preço alto. Preço alto, por exemplo, preço mais alto, mais premium, é a Piraquê, né? Então, a gente selecionou algumas marcas de preço mais baixo e reintroduziu essas marcas no cash and carry como marcas exclusivas. Isso também ajudou a recuperação dos volumes em 2023 e é uma grande aposta para 2024,
né? Então, foi um conjunto ali de uma série de iniciativas, né, que permitiu essa retomada dos volumes e do market share. E eu queria que você falasse, voltasse, você comentou sobre geração de caixa, né? O EBITDA, mais que triplicou na comparação com o mesmo trimestre anterior. Eu queria perguntar, se você falou que a queda do trigo beneficiou a empresa, dá para esperar esse mesmo cenário para 2024? Vocês projetam maiores ganhos partindo dessa queda do trigo? Os ganhos, sequencialmente, deveriam ser menores, né? Porque a gente já começa a ver assim, o trigo ainda cai um pouco no começo do ano, mas assim, a previsão, pelo menos as estimativas para o ano, apontam mais para uma estabilidade. Acho que a gente precisaria ter algum fato novo para dizer, olha, vai ter uma alta ou vai ter uma baixa, né? Ao longo de 2023, a gente observou sim uma queda relevante do trigo, né, mês a mês, isso obviamente impactou positivamente as margens, né? Óleo de palma é um cenário também parecido. Então, pode ter uma contribuição ainda da queda das commodities em 2024? Pode, mas talvez não tão acentuada quanto que a gente viu em 2023, né? Acho que o cenário hoje ele já está mais normalizado, né? O que a gente vê de grande oportunidade é a expansão dos volumes, é o crescimento, né? As despesas da empresa estão bem controladas, o SG&A tem rodado aí na casa de 20%, 21% da receita líquida. Lembrando que lá em 2019 era algo próximo de 24%, 25%. Então, essa é uma das transformações que a M Dias passou, foi revisitar toda a sua estrutura de custos e despesas e a gente conseguiu deixar a empresa mais eficiente, né? Então, eu estou assim, com a empresa bastante eficiente do ponto de vista de despesas e custos, e agora sim é trazer mais volume, é crescer, é diluir custo fixo, é aproveitar todas as oportunidades de melhora de preço médio com mix, né? Então, assim, o crescimento de Piraquê melhora mix, os lançamentos melhoram mix. Hoje a gente tem sido cada vez mais exigente e diligente no processo de inovação, para garantir que todos os itens tenham margens assim realmente boas, né? É feita uma análise posterior, depois de algum tempo, então os itens que não apresentam desempenho conforme o planejado podem ser retirados do portfólio. Então, quando a gente pensa em crescimento, expansão de margem, principalmente, deverá vir muito mais da execução do negócio do que algum upside das commodities. Isso assim, olhando o contexto como é hoje, né? Obviamente o contexto sempre pode mudar, mas olhando o contexto como é hoje. Legal, então é necessário um fato novo aí. E eu queria perguntar que você falasse um pouco sobre o volume total de vendas no quarto tri, se ficou dentro do esperado, se vocês foram surpreendidos. Não, a gente foi, assim, nós nos planejamos para isso, né? Assim, nós nos planejamos para isso, foi um excelente resultado, assim, quando a gente olha, assim, todas as linhas, né? Receita, volume, margem bruta, margem EBITDA nominal, lucro, geração de caixa, assim, esse é o resultado que nós perseguimos, né? E acho que a gente conseguiu achar uma boa equação ali entre preço, volume, assim, teve uma queda de preço médio do terceiro para o quarto tri, o que é normal em algumas categorias que tem relação com a commodity caiu de preço, né, nesse período, então é normal a farinha de trigo acompanhar a commodity, teve um pouco ali de desconto, como eu falei também, para a gente trazer um pouco mais de volume, mas o resultado da equação foi positivo, né, entre preço e volume, eu consegui melhorar a margem bruta e eu tive um lucro bruto nominal maior, né? Então, isso acaba descendo quase tudo para o EBITDA e a gente teve esse crescimento de EBITDA bastante acentuado. E a empresa cresceu quase 30% no último ano, né, em valor de mercado. Eu queria que você destacasse quais fatores explicam esse bom momento para a M Dias e como que vocês enxergam isso internamente. Cresceu, mas assim, na nossa visão tem muito mais para crescer ainda, né? Acho que assim, o que o mercado viu de 2020 a 2022, né, foi um cenário totalmente atípico, né, em que houve
aumento das commodities em dólar e desvalorização do real. Normalmente essas duas coisas não acontecem ao mesmo tempo, né? Quando uma variável atrapalha, a outra ajuda, e aí nossa margem EBITDA acaba ficando ali no intervalo de 15% a 20%. Só que assim, quando as duas variáveis atrapalham, que é raro acontecer, precisa ter uma pandemia seguida de uma guerra, né? Assim, a margem ficou ali alguns trimestres abaixo dos 10%, e assim, e o mercado reagiu, e o preço da ação também reagiu, assim, com queda do preço da ação, né? À medida que o resultado foi melhorando, tanto em receita quanto em margem ao longo de 2023, a gente observou que o mercado foi reconhecendo a melhora dos resultados com consistência, e aí refletindo isso no preço da ação. E eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que vocês enxergam para 2024. Acho que assim, tem um tema aqui que é interessante, essa pergunta aqui ela é bem oportuna, né? Porque quando a gente olha até ali início de 2023, acho que assim, os grandes desafios eram aqueles que estavam totalmente fora do nosso controle, né? Então assim, qual é o impacto da pandemia? Qual é o impacto da guerra Rússia-Ucrânia, né? O ano passado houve também uma série de discussões tributárias no Brasil que acho que demorou para todo mundo ganhar um pouco mais de visibilidade e entender quais eram os impactos. Então, acho que assim, o desafio nesses últimos 3, 4 anos foi assim, de entender esse contexto macro e as suas repercussões nos mercados de biscoitos e massas e nos nossos resultados, né? Acho que assim, hoje o ângulo é outro, né? Obviamente que a gente tem questões macro acontecendo, mas elas não têm um impacto tão direto nos nossos resultados e nos nossos mercados. Então, assim, o desafio atual é o desafio de execução, entendeu? Assim, é garantir que eu estou com o preço adequado, que eu estou com o go-to-market adequado, que eu estou executando bem os lançamentos, que eu estou fazendo as escolhas corretas de marketing para construir marca, que é importante para o longo prazo, mas também vender mais no curto prazo, que é ter uma boa alocação de capital para gerar retorno para o acionista, ouvir o acionista. Entendeu? Acho que assim, houve essa mudança, né, de desafios macro fora do controle da empresa para desafios que são assim mais do nosso dia a dia e que a gente consegue ter uma atuação direta. E para a gente finalizar, eu queria que você destacasse 3 motivos, pode ser até mais ou menos, que você defende na tese da M. Dias Branco para quem ainda não conta com a ação na carteira. É uma empresa que ela tem uma estratégia clara de crescimento, é uma empresa de consumo, né, com mais de 20 marcas, que atua em mercados relevantes. O mercado de biscoitos é um mercado de mais de 30 bilhões de reais, o mercado de massas também é um mercado de bilhões, de farinha de trigo também, né? Então é uma empresa que está em mercados relevantes, que tem uma estratégia clara de crescimento e que está executando essa estratégia. Esse é um ponto. Segundo ponto, temos balanço, né, que é uma posição, tem mais caixa do que dívida, para realizarmos os investimentos necessários para esse crescimento com rentabilidade, né? Aí pode ser um investimento orgânico ou inorgânico, ou os dois, né? Terceiro ponto, temos um time que tem uma experiência de décadas na M. Dias, né? Os controladores que são membros da família Dias Branco, estão na empresa há muito tempo, conhecem esse negócio como ninguém, e é uma experiência combinada com executivos e executivas que vieram do mercado de grandes empresas brasileiras e grandes empresas estrangeiras, né? Então, acho que assim, essa combinação tem muito valor, né? Então, acho que assim, para citar talvez 3 coisas relevantes, acho que seriam essas. E eu quero agradecer ao Fábio, diretor de RI da M. Dias Branco, por participar do Money Minds. Obrigado, Fábio, e a gente conversa aí nos próximos trimestres. Pasquale, muito obrigado, estarei sempre aqui à disposição. Combinado, até a próxima.
E você pode continuar acompanhando notícias de política, investimentos e economia no nosso site, moneytimes.com.br. Até mais!